E o programa de hoje segue em ritmo de festa, em comemoração pelos 30 anos do Sindiferne. Nesse clima de alegria, a gente mostra como foi o seminário que discutiu a reforma tributária dentro da programação comemorativa pelo aniversário do sindicato. O que o Sindiferne tem de tão especial, na opinião de filiados, colaboradores e ex-presidentes. E o encerramento do biênio 2017-2019 da atual diretoria do Sindiferne, que se despede com o balanço das ações e o dever cumprido. O Fisco em Pauta está no ar. A reforma tributária como instrumento de justiça social. Esse é um dos pontos chaves em debate sobre o tema, que reuniu especialistas no assunto na sede do Sindiferne. Também de olho na reforma tributária, os auditores fiscais debateram sobre as principais mudanças esperadas para o novo governo. A categoria, desde o ano passado, defende uma proposta de reforma mais justa e que reduza as desigualdades do país. A Anfip e a FENAFisco são entidades que estão aí defendendo uma reforma tributária solidária, como o próprio nome diz. O que diferencia a nossa proposta de todas as demais aí em discussão e tantas outras que já estiveram na pauta do país é que a reforma tributária solidária defende efetivamente a redução dos impostos no consumo e o aumento dos impostos dos tributos na renda e no patrimônio, de modo que a carga tributária no Brasil seja melhor distribuída e mais justa, porque é muitíssimo injusta. É preciso diminuir o imposto das pessoas que dependem do trabalho e vivem do trabalho, dos mais pobres e da classe média, que são os que mais pagam imposto no Brasil, e aumentar dos mais ricos, dos que têm um grande patrimônio, grandes fortunas. Essa é a nossa diferença. O debate também foi centrado nas medidas de ajustes fiscais que estão sendo implantadas no Rio Grande do Norte para sanar o desequilíbrio estrutural das contas públicas. E, de acordo com a Secretaria de Tributação, a reforma tributária deve se ater na revisão do atual Pacto Federativo. A saída só tem dois caminhos. Você precisa incrementar as receitas, e dar uma controlada nas despesas para que as receitas, o crescimento da receita ultrapasse a linha da despesa. A impressão que fica é que a grande necessidade do país é rever o Pacto Federativo, essa redistribuição de receitas entre todos os estados e municípios. Há uma concentração de renda muito grande na União e é preciso que esses recursos cheguem aos estados e cheguem aos municípios. O evento também contou com a participação do auditor fiscal e controlador-geral do Estado, Pedro Lopes. O representante da Control destacou que existem 3 alternativas para ajudar o RN a sair da crise. São elas: o trabalho desenvolvido pelos auditores fiscais do Estado, questões macroeconômicas fomentadas pelo governo e a implantação de sistemas de controle e fiscalização no sentido de evitar fraudes e o desperdício na prestação do serviço público. Por falar em tributos, a Receita Federal já deu início aos processos da Declaração de Imposto de Renda 2019 e espera receber mais de 320 mil declarações somente aqui no Rio Grande do Norte. Fique atento ao prazo que encerra às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Para fazer o download do programa, basta você acessar o site receita.economia.gov.br. 3 décadas de história marcada por uma atuação firme em defesa do serviço público de qualidade e dos auditores fiscais. O
O Sindiferne é o nosso aniversariante do ano. É dia de festa, é dia de celebração e de confraternização. A luta sempre, o fisco do Rio Grande do Norte, se colocando sempre à disposição também da sociedade. Estamos aqui hoje para comemorar e estarmos prontos para as novas lutas e novas vitórias. O instrumento sindical é apenas uma ferramenta para enfrentar essas grandes dificuldades. E sem união não haverá vitória. Mas com a união, certamente a vitória virá. Através da luta e da organização da classe trabalhadora, do crescimento do fisco, tornamos um sindicato de maioridade aos 30 anos. Um jovem de 30 anos, mas bastante experiente. Nós estamos de parabéns por ter um sindicato tão atuante, né, e muito respeitado. Dure por décadas, que venha muita luta, muita conquista e muitas vitórias. Pedir a Deus que nos acompanhe e que todos nós possamos sempre lutar pelos nossos direitos. Desejo aí uma vida longa para o Sindiferne. Parabéns, um abraço para toda a categoria aqui do Rio Grande do Norte, esse estado maravilhoso. Hoje é um grande dia para o fisco do Potiguar e vamos aqui comemorar, celebrar, todos num ambiente de grande felicidade. 3 décadas de um sindicato forte, atuante, uma história de muitas lutas, muitas conquistas. Então, só tenho que parabenizar todos vocês que fazem o Sindiferne. Parabéns a todos os colegas filiados ao Sindicato dos Auditores Fiscais e parabéns ao povo do Rio Grande do Norte, também por ter um sindicato tão aguerrido, tão lutador e tão vivo. Celebrar 30 anos de sindicato não é pouca coisa, é um sindicato com uma história muito bonita. Um abraço a você, Fernando, e toda a diretoria que faz o Sindicato dos Auditores do Rio Grande do Norte. Todos estão de parabéns e desejo aí mais 30 anos com a mesma tocada, com a mesma energia e com todo sucesso para a nossa categoria. Um sindicato que tem a responsabilidade social, que tem o compromisso, como sempre teve, com a cidadania do povo potiguar. Então é isso, estamos todos muito felizes com o evento de 30 anos do Sindiferne. Depois do intervalo, a gente confere um balanço dos últimos 2 anos do sindicato. A diretoria atual se despede. Vem aí um novo ciclo. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, Fernando Freitas, está encerrando sua gestão e conversou com a nossa equipe sobre o legado que a atual diretoria deixa para o Fisco Potiguar.
Fernando, 30 anos do Sindifern e vocês têm aí ainda grandes desafios pela frente, principalmente nesse ano que marca o aniversário, né, dessas 3 décadas. Reforma da Previdência é um grande desafio, é uma grande luta que está aí, né, posta já para os sindicatos debaterem, discutirem, participarem, né, dessa elaboração, dessa mudança da Previdência. E também aqui no estado do Rio Grande do Norte a questão dos atrasos salariais, né, da situação financeira de dificuldades que enfrenta o estado. Como é que o Sindifern vai se posicionar nesse ano que marca aí também o seu aniversário de 30 anos? Com luta, com muito debate, sem radicalismo, sem fechar portas, debatendo internamente, tecnicamente, politicamente, P maiúsculo, nada de política partidária, né? Sem defesas ideológicas, mas com muita clareza de que o Estado brasileiro, nesse ano de 2019, né, vai ter um debate muito forte, né, com relação à dimensão, à sua dimensão. O governo que assumiu recentemente, o governo federal, é um governo que tem uma proposta muito clara com relação à diminuição do tamanho do Estado. Nós temos uma posição, os servidores públicos, os trabalhadores brasileiros, nós temos uma posição que não precisa ser radical, mas uma posição muito clara, que nós não podemos abrir mão, Ana, do Estado social. Nós somos um país muito desigual, principalmente aqui no Norte e no Nordeste, as desigualdades sociais são gritantes e nós não podemos abrir mão de uma rede de proteção social. Eu não falo aqui do assistencialismo, eu falo de políticas públicas, como você bem lembrou, que conseguem, de uma certa forma, fazer uma distribuição de renda necessária para se evitar um caos social, para se evitar a miséria e a fome em todos os estados, em todo o país. Isso é uma questão de estrutura de sociedade que vamos debater. A reforma tributária, primeiro semestre a reforma da Previdência, segundo semestre a reforma tributária. A reforma tributária também tem esse papel, o papel de definição do tamanho do Estado, né? Os tributos é quem mantém, né, as políticas públicas. Então, acho que vai ser muito forte esse debate a nível de sociedade e o Fisco do Rio Grande do Norte com certeza irá participar disso aí. E tem as questões locais e as questões conjunturais. Esse problema do déficit fiscal do Estado, esse problema de atraso de salários tem que ser resolvido, definitivamente. Nós estamos propondo, através do Fórum de Servidores que nós participamos, da governadora Fátima Bezerra anunciar nos próximos dias um calendário de pagamento para os salários de 2019. Isso é importantíssimo, vai dar uma segurança, uma tranquilidade para os servidores e os seus familiares e vai dar uma segurança também para a economia do estado do Rio Grande do Norte, que não vai ter fuga de massa salarial para poder rodar essa economia. Também estamos reivindicando dela que ela apresente um calendário com relação às folhas salariais em atraso. Tem algumas categorias, inclusive alguns filiados nossos, que têm quase 4 folhas salariais em aberto. É impossível você não correr atrás, o governo do estado não correr atrás de recursos extraordinários e já anunciar nos próximos dias também, quem sabe, um calendário para quitar, né, fazer o ajuste de quitação dessas folhas que estão em aberto. Fora isso, temos outras questões muito importantes, fazer a revisão dos benefícios fiscais, intensificar a cobrança da dívida ativa, fortalecer a administração tributária. Precisa, Ana, nos próximos meses, eu diria até o meio desse ano, o governo do estado disponibilizar 20 milhões de reais, pelo menos, para a Secretaria de Tributação, através do programa Governo Cidadão. Tem recurso do Banco Mundial lá para fazer a reabertura do posto fiscal de Caraú, o incremento da fiscalização de mercadoria em trânsito, com a aquisição de viaturas com tecnologia embarcadas para poder fazer o controle da fiscalização da mercadoria e da circulação de mercadoria no estado do Rio Grande do Norte e também investir parte desses 20 milhões em aquisição de tecnologia de informação com inteligência artificial para poder melhorar os cruzamentos
do banco de dados oriundos das notas fiscais eletrônicas e oriundos também do SPED fiscal, que é necessário para a gente poder otimizar o combate à inadimplência e o combate à sonegação fiscal. Sobre sonegação fiscal, eu digo que não podemos perder também a oportunidade de pedir, né, de lembrar aos cidadãos norte-riograndenses, em qualquer compra, peça a sua nota fiscal. Peça não, exija a sua nota fiscal. Você vai estar tendo segurança na sua compra e você vai estar também cumprindo o seu papel de cidadão, né, fazendo com que a empresa não sonegue os impostos tão necessários para poder os serviços públicos melhorarem cada vez mais no estado do Rio Grande do Norte. Fernando, você também está à frente do Sindifern enquanto presidente, né, nessas comemorações de 30 anos, mas também já se despede, né, já é o fim do seu mandato como dirigente do sindicato. Qual é o balanço que você faz desse período à frente do Sindifern? Qual o principal legado que a sua gestão está deixando para o fisco? O relacionamento do fisco com a sociedade, do fisco com o governo, do fisco com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, né, com o Fórum de Servidores, com as outras entidades parceiras de servidores públicos, com os movimentos sociais. Eu acho que política sindical você faz abrindo portas e é isso que nós estamos fazendo. Então, a satisfação foi e está sendo e será uma satisfação enorme estar participando desse grande movimento em defesa do fisco potiguar, em defesa da administração tributária, em defesa também da sociedade norte-riograndense. E quais são os planos do atual presidente do Sindifern, né? Depois que deixar a cadeira, para onde vai Fernando Freitas? Não, a gente está discutindo, o processo sucessório foi aberto, eu acho que a gente está com uma condição muito favorável de fechar uma chapa de consenso. Eu acho que isso é importante, não por estar juntando grupos, grupelhos, não é isso. É de estar consolidando o espírito de unidade dentro da nossa categoria, principalmente no momento de tanta necessidade, né, de fortalecimento e de organização dessa entidade, né, bem como também do conjunto dos servidores públicos. Nós teremos, como dissemos anteriormente, como nós batemos esse papo, dissemos que vai ter um debate muito forte do ponto de vista de conjuntura e do ponto de vista de estrutura do Estado brasileiro e do Estado do Rio Grande do Norte. Então a unidade ela se faz presente e dentro desse espírito de unidade, possivelmente, Fernando irá participar também, não mais como presidente, porque é importante a alternância, é importante a renovação, é importante buscar pessoas que estão com a energia mais forte, apesar da nossa ainda estar também muito forte, mas da gente mesclar, né? Mas eu sempre me colocarei, como sempre me coloquei, e sempre me colocarei à disposição do fisco e à disposição dos servidores do Rio Grande do Norte, em defesa da nossa categoria e em defesa do serviço público em nosso estado. Muito obrigada, então, por esse bate-papo. Parabéns pelos 30 anos do Sindifern, parabéns pela gestão à frente do Sindicato dos Auditores Fiscais e que venham aí muitas conquistas e muitas vitórias para a categoria. Eu quero aqui agradecer a assessoria de comunicação, ao seu trabalho, ao trabalho da sua equipe, a Thalita, aos demais colaboradores, aos diretores dessa área. Inclusive, um dos diretores dessa área se transformou secretário de Estado, hein? Que coisa bacana, tá? Pé quente, tá? O sindicato e a área de comunicação, viu? E dizer que aos demais colaboradores, eu acho que o sindicato, o Sindifern, hoje tem uma estrutura muito bacana. Não estou falando de estrutura física, que hoje está remodelada, fizemos uma manutenção, fizemos aqui uma melhoria do espaço físico já suficiente, já bacana do sindicato, mas dizer principalmente, reconhecer a qualidade dos nossos colaboradores. Espetacular, todos eles, eu não quero nominar aqui cada um, né, mas para não esquecer algum, mas dizer que todos eles prestaram e irão continuar prestando um grande serviço ao fisco e ao seu sindicato. Um abraço para todos vocês.
E a gente encerra o Fisco em Pauta de hoje com mais um pouquinho da festa que marcou o aniversário de 30 anos do Sindiferne. A gente se encontra no próximo programa. Obrigada pela companhia. Até lá!